Ok, então tá gravando aqui. Deixa eu aumentar o volume caso alguém queira falar. Então, pessoal, o gráfico, assim como uma tabela, ele é uma representação visual de um conjunto de informações, tá? Então, a grande diferença é que os gráficos, eles têm um código, vamos dizer assim, é ruim ter que falar, né? Tem um código gráfico, mas o código dele é em cima de símbolos, na verdade, né? Barras, pontos, fatias e coisas assim. Então, a gente não obrigatoriamente tem a representação numérica. Esse começo dessa representação gráfica, ela surge há muito tempo atrás, né? Primeiro a dar uma ideia de representação gráfica, que depois ficou conhecido, né? São os gráficos cartesianos, né? Foi René Descartes que ele sugeriu que a gente relacionar dois conjuntos de informação dentro de um espaço. E aí a gente consegue, a partir disso, fazer uma leitura desse conjunto de informação. É claro que hoje a gente pode representar não só dois conjuntos, mas três, quatro, enfim. Muitos conjuntos de dados a gente pode colocar para poder apresentar. Mas vamos lá. O que eu quero falar aqui? Então, aqui, para que servem os gráficos? Então, eu já coloquei aqui. Você agrupa uma grande quantidade de informação e permite uma leitura rápida do seu interlocutor. Então, eu acho que tem gráficos que só funcionam como gráficos, a apresentação de dados deles. Tem gráficos que não podem ser tabelas, por exemplo. E tem alguns gráficos que podem ser tabelas. Então, quando a gente for falar de alguns aqui e eu lembrar disso, eu vou dizer, olha, esse é um gráfico que eu acho que pode ser tabela. Mas tem outros que eu acho que não podem ser tabelas. Então, nem todo gráfico é tabela. Alguns gráficos podem ser tabela. Agora, tabela e gráfico, eu imagino que toda tabela pode ser depois decomposta em gráfico, nem que seja em vários gráficos, tá? Mas eu acho que isso daí é uma questão de feeling mesmo, da pessoa sentir como é que fica melhor a representação, se é na forma gráfica ou na forma de tabela. E aí, essa é uma coisa que eu, às vezes, fico pensando só comigo, tá? Não é uma coisa que... Mas sabe quando você vai a um restaurante, e aí você, ou no iFood mesmo, você pega o cardápio e tem lá 52 sabores de pizza. Mas se você for olhar com bastante cuidado, tem uns 4 ou 5 sabores de pizza só. Porque é queijo, queijo com queijo, queijo com mais 2 queijos, queijos com mais 3 queijos lá. Aí a outra é, sei lá, é frango, frango com não sei o quê, frango não sei o quê, e lá e depois da carne, e o outro é um tipo de presunto, que é carne também. Então, às vezes, a minha impressão é de que quando você vai no restaurante e vê os 52 sabores de pizza que tem, na verdade você tem os 4 sabores básicos e o resto são variações. E a mesma coisa acontece, pessoal, com os gráficos. Então, aqui eu coloquei, né, são um monte de gráficos aí. Como é que a gente pode escolher esses gráficos? Eu acho que existem alguns sites, eu vou lembrar agora onde é que eu vi, mas tem site na internet que coloca lá 98 tipos diferentes de gráfico, tá? Aí você fica, caramba, eu nunca vou entender, né, isso daí tudo. Mas, na verdade, para a nossa vida diária, como pesquisador, como divulgador científico, como um gestor que quer apresentar os dados em um relatório, eu diria para vocês que a gente resolve 95% das coisas com os 4 ou 5 gráficos. Então, todos os 93 a mais que o site lá diz, eles são algumas
questões específicas que passa, você pode escrever, ou você pode até usar, mas são coisas que a gente usa de forma muito rara, de fato. Então, o que que determina, né, a gente escolher um tipo de gráfico? Que essa é uma coisa que também eu não tenho certeza se está claro para a cabeça de vocês que cada gráfico ele tem que ter um tipo de dado específico. Aqui, por exemplo, eu coloquei, né? Então, olha, o que determina um dos tipos, uma das escolhas, né, do tipo de gráfico é o tipo de variável que você quer apresentar. Então, dependendo do tipo de variável que você quer apresentar, tem gráficos específicos aí para algumas delas. A outra coisa também é para quem você quer apresentar aqueles dados. Então, se por acaso o nosso objetivo é apresentar dados para uma plateia especializada, a gente pode, vamos dizer assim, dar uma sofisticada. A gente pode usar vários gráficos, a gente pode colocar alguns gráficos que são da rotina daquela área, por exemplo, né, eu trabalho com genética, então vou colocar uns gráficos que só na genética às vezes tem mesmo. Tá, deixa eu abrir alguém aqui, a Emily. Então, eu diria para vocês assim que conhecer a sua audiência é muito importante. Na nossa vida, esqueça a nossa vida como pesquisador, mas na nossa vida como cidadão, o gráfico que mais a gente viu ao longo da vida, tá? E que não é de graça, que esse gráfico é mostrado e tal, são aqueles gráficos que são apresentados nos jornais ou com o preço dos alimentos ou da inflação, ou com a expectativa de voto nas eleições. Então, os caras pegam negócio de uma linha que sobe, desce em janeiro, fevereiro, setembro, não sei o que e tal. Tenho certeza que os dados poderiam ser mostrados de 1.500 outras maneiras, só que muito mais complexas e talvez não atingiriam a população que assiste aquele jornal. Então, por exemplo, um gráfico de linha, ele permite uma compreensão boa daquilo que o jornal quer apresentar. O jornal quer prender a audiência, né? Então, às vezes, eles não fazem o gráfico de linha, colocam umas barras que sobem e descem. Depois a gente pode falar se isso daí é correto ou não. Mas a maior parte das vezes é a linha. Então, o cara subiu, desceu e tal, é intuitivo, né? Então, escolher o gráfico certo para plateia, para a audiência certa, é uma, é uma tarefa importante. Então, com certeza todos vocês vão apresentar a dissertação de vocês daqui a uns 2 anos. Então, nessa hora, vocês vão ter contato com uma banca. E normalmente a banca é feita por especialistas. Então, vocês vão poder usar gráficos sem assim, uma grande preocupação se a sua plateia, no caso a banca, né, não vai entender. Então, são especialistas, então, a não ser que você comece a colocar dados que não tem nada a ver com o seu trabalho, mas do ponto de vista de tipo de gráfico, o que a gente vai falar aqui vai acontecer. E também aqui depende do tipo de compreensão que você quer dar sobre os seus dados. Então, às vezes, tem um tipo de gráfico que valoriza uma característica específica dos seus gráficos e tem outros tipos de gráfico que não ajudam em nada e tudo. Eu vou manter hoje a mesma estratégia que eu tive ontem, que é a... Como é que eu falei ontem? Falei uma palavra que eu gostei, digo, olha só, eu falando bobagem na internet aqui. Mas é a pedagogia da cornetagem, né? Pegar o gráfico das pessoas e dizer, olha, aqui não está legal, aqui pode melhorar e tal. Eu acho que ajuda isso daí. Então, uma coisa que a gente tem que estar claro, tá? Isso daí é uma coisa que tem que estar claro na cabeça de todo mundo a partir de agora. A gente pode ter várias divisões aqui de variáveis, tá? As variáveis são o tipo de dado que você tem. Então, tem alguns dados
que, por exemplo, eu posso dizer que, olhando aqui nas fotos de vocês, ou nas bolinhas identificadoras de vocês aqui, eu poderia dizer que tem uma variável que tem muitos valores aqui, que é a variável cor da camisa. Essa variável cor da camisa, eu posso dizer que tem valores vermelho, no caso da Vanessa, da Adalberto, da Edivaldo, da Vitória. Tem o branco, no caso da Mirelle. Eu acho que é marrom, da Jognelma, da Emily é preto. Então, cada uma dessas cores, ela é um valor dentro de uma categoria, vamos dizer assim. Dentro de uma variável, que eu vou chamar aqui cor da camisa, por exemplo. Então, vejo que o resultado, os valores dessa categoria, eles não são exatamente numéricos, tá? Ou, na verdade, assim, a categoria é cor, então a cor é vermelha, é azul, é não sei o quê, ainda que eu possa quantificar. Então, de camisa vermelha, eu tenho 4 pessoas. De camisa branca, eu acho que eu tenho umas 2, 3, sei lá. Aí, de camisa preta, eu tenho umas 2. Então, eu estou quantificando, mas eu estou quantificando cada uma dos valores daquela categoria que é cor. Um outro tipo de variável, um outro tipo não, um outro exemplo de variáveis categóricas, por exemplo, é o que vocês fazem praticamente na maior parte das dissertações, teses que a gente trabalha na área da saúde. Eu tenho o grupo controle e o grupo doente, por exemplo. Então, isso é uma variável categórica também. Eu tenho 2 tipos de grupos, que é o controle e o doente. Tá? Então, isso daí eu posso contar o número de pessoas que é controle, eu posso contar o número de pessoas que é doente, por exemplo, e daí vai. Eu posso medir o sangue das pessoas que são do grupo controle, medir o sangue das pessoas que são do grupo doente, onde a categoria seria estado de saúde, por exemplo. Tá? E do ponto de vista contínuo, né, que tipo de variável é a contínua? É aquela em que, por exemplo, eu posso pegar uma variável peso, tá? E o valor da variável peso, ela é um conjunto de números que atravessa de um lado para outro o que a gente chama de domínio, né? Que a gente estudou lá, o conjunto natural, o conjunto inteiro, não importa, real. Então, se eu pegar o peso das pessoas, as pessoas podem ter 35,5 quilogramas, podem ter 97,2 quilogramas, pode ter 65 quilogramas, mesma coisa a altura, mesma coisa a idade. Todas essas são variáveis contínuas, onde o valor para aquela variável é um número que se espalha dentro de uma dimensão qualquer que você esteja mensurando, tá? Então, essa é uma variável contínua. Então, dependendo da forma como você vai apresentar, é isso. Por exemplo, a glicemia, ela é uma variável contínua, mas eu posso apresentar os resultados da glicemia de 2 variáveis categóricas, do grupo controle e do grupo diabético. Então, a glicemia é a variável contínua, mas a variável categórica, que é o estado de saúde, o valor é controle e diabético. Então, veja como, às vezes, pode caminhar junto aí essas coisas e pode talvez confundir um pouco aí para quem está começando a pensar nas questões gráficas ou representação de dados aí. A gente vai andar aqui, a gente vai dar uma olhada. Então, aqui, ó, um exemplozinho de variável categórica que eu agora dei, não estava nem lembrando que tinha essa imagem. Então, aqui eu tenho as bolinhas dentro de um espaço aí qualquer, e eu tenho aí dentro, por exemplo, as cores, e eu posso quantificar as cores das bolinhas que tem aí. Então, no caso da cor, é uma variável categórica. Então, eu tenho 10 bolas brancas, 10 bolas amarelas, 10 bolas vermelhas, e sabe lá quantas outras cores eu posso ter, tá? Então, isso pode ser várias das coisas que a gente estuda aqui. Doença, eu posso pegar o subtipo, por exemplo. Então, mucopolissacaridose do tipo 1, mucopolissacaridose do tipo 2, mucopolissacaridose do tipo 3, aí eu comparo os valores enzimáticos que tem em cada uma desses grupos e tudo. Tudo isso são variáveis categóricas, tá?
Como eu disse antes, as variáveis contínuas são aquelas que tem aí o valor da variável é um número que se espalha dentro de uma dimensão. Então, o pessoal que trabalha aí com nutrição, com pediatria, está bem acostumado a lidar com essas variáveis, porque tem que fazer as medidas de altura, de peso, né? Então, os valores são valores numéricos que se espalham. Não é vermelho, azul, verde, não é azedo, amargo, doce, não é raiva e tristeza. São números que se espalham dentro de uma dimensão qualquer, tá? Então, eu estou falando isso porque, então aqui, como eu falei para vocês, mais um exemplo, as variáveis categóricas se encaixam nas duas meninas, o estado de saúde. Então, eu tenho uma menina que ela está saudável, aparentemente, aí sorrindo e tudo, enquanto tem uma outra que está doente, está com negócio na cabeça, resfriar, temperatura alta. Então, isso é uma variável categórica. Agora, a quantidade de sal, que seria a massa, né, do sal, é uma variável contínua. Eu vou medir aqui a variável contínua, eu vou dizer, olha, 35 gramas, 42 gramas, 50 gramas, 500 gramas e daí por diante. No caso das meninas, tem uma doente, tem uma saudável, tá? E aí, eu diria para vocês que a gente consegue separar os 95, né, tipos diferentes de gráfico em cinco tipos básicos aí. E desses cinco básicos, eu diria para vocês que dá para separar eles de acordo com as variáveis aí. Então, as variáveis categóricas, a gente pode usar o gráfico de barras e colunas, gráficos de setores, ou pizza, ou torta, e o gráfico de caixa, o diagrama de caixa, ou box plot. As variáveis contínuas, a gente pode usar o gráfico de linha e o gráfico de dispersão. Professor, mas tem uns gráficos aí que eu já vi, não sei o quê. Quem tiver algum gráfico que, assim, professor, acho que não se encaixa em nenhum desses, traz para a gente. Tá? A gente vai ter a semana inteira aqui, tudo. Acho que é legal se puderem trazer algum que você acha que não vai se encaixar nessas categorias que eu coloquei aqui. Então, quando você achar, manda, a gente debate para ver, isso é uma variável categórica, contínua. Vocês vão ver que, na pior das hipóteses, talvez se encaixe aqui, ou é uma modificação, uma variação desses aqui. Tá? Então, existem, claro, mais gráficos além desses cinco, mas eu diria para vocês que a grande parte dos gráficos a gente pode redar da representação gráfica que a gente pode fazer, a gente poderia trabalhar nesses cinco tranquilamente. Aqui, os outros 5%, a gente pode dar uma pincelada depois para dizer, olha, aqui tem uns gráficos que fazem isso, fazem aquilo e tal, mas o feijão com arroz está aqui, com certeza. Então, aqui, o que é que eu não posso, né, esquecer em um gráfico? Eu diria para vocês que, assim, eu já, desde ontem, né, quando eu falei da tabela, eu já coloquei assim que eu acho que na tabela tem que ter aqueles três elementos lá, aquelas três linhas, né? Tem que ter os dados, é claro, e um título. Vamos dizer que sejam aqueles obrigatórios. Como é que eu posso passar isso em relação a um gráfico? Como é que eu posso dizer, olha, no gráfico você não pode esquecer tal coisa? É difícil, porque o gráfico, como são variados, modifica um pouco a estrutura de cada um deles de acordo com o que você quer apresentar. Eu diria o seguinte, não tem uma coisa exatamente específica, mas eu vou dar algumas sugestões que a última contagem que eu fiz, deixa eu contar uma coisa para vocês. Na última contagem que eu fiz de participação em bancas, tá? Na UFPA apenas, eu entrei em 2009 na UFPA como professor. Depois virei professor da pós-graduação e tal, e, enfim, segui minha carreira, né? Eu participei de 400 bancas. Eu fiquei assustado, eu não achava que era tudo isso. Eu gostaria de ter ficado em casa metade, talvez, assim, para não porque não foi ruim. As defesas são boas, eu gosto de participar das defesas, mas às vezes
Você olha e diz assim, caramba, essa semana já avaliei, sei lá, cinco bancas, vamos dizer. Hoje eu tive essa experiência, tá? Em 5 bancas essa semana. Então, às vezes é cansativo, sim, tá? Apesar de eu gostar muito de participar. Quem quiser me convidar, me convida. Às vezes a coordenação é que me tira das bancas, porque eu estou em várias lá. E aí sobrepõe tudo. Mas eu já participei de umas 400 bancas. E mais, na verdade. Mas uma das coisas que mais eu vejo as pessoas esquecerem ou deixarem de fazer, sei lá. Por exemplo, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Marca texto. Acreditem se quiser, mas as pessoas esquecem mesmo de colocar, por exemplo, num gráfico desse tipo, o título do eixo, por exemplo. Eu, eu não aceito esse tipo de coisa. Assim. Eu acho que você tem que dar informação do que é aquilo. Ainda que, professor, mas está no título do gráfico, lá da figura, né? Figura 1 como é, sei lá, distribuição da idade, não sei o quê, e o cara não coloca a idade aí no eixo Y, por exemplo. Ou mesmo aqui no eixo X, tá? O cara não coloca o, o título do eixo. Eu acho que esse é um tipo de informação que você não pode abrir mão de deixar, de colocar, tá? É assim, inconcebível, na minha opinião. Inconcebível, inconcebível. Não pode. E aí tem algumas coisas que vai entrar, assim como nas tabelas ontem, que vai entrar na categoria capricho do professor, talvez, os mais rigorosos vão dizer, isso é capricho do professor, mas eu diria para vocês, olha, preparem bem o gráfico de vocês, isso ajuda muito a convencer as pessoas. Mas o que eu acho, as pessoas às vezes fazem gráficos cuja fonte é muito pequena, tá? Para ler, e eu que já passei dos 40 e não me acostumei a usar óculos ainda, de vez em quando eu vou ler, eu tenho uma dificuldade danada para ver assim de perto. Pegar a dissertação e dar aquela lida. Você tem que colocar longe, até por causa da presbiopia. Então, às vezes a letra pequena é muito ruim. Às vezes, o editor de gráfico que você está usando, seja o Excel, seja qualquer um outro que você possa estar usando, ele gera um gráfico que a fonte que você coloca ela não é preta, ela é cinza. Então, o contraste com o fundo branco começa a dificultar. Essa é uma outra coisa que eu acho que você deve ter muito cuidado, tentar fazer uma coisa de alto contraste para facilitar a visualização do professor, ou do seu leitor, na verdade, né? Tem uma coisa que as pessoas não dão a mínima, mas eu já vi um monte de gráfico sem isso. Essas marcações de escala aqui, pessoal, olha, esses tracinhos. Esses tracinhos aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Y, eu, pelo menos, acho super importante de ter. Não dá para não ter, entendeu? Às vezes o programa faz um tracinho muito pequeno, aí não tem jeito, professor. Não tem jeito. Por exemplo, aqui nessa outra figura, o tracinho é pequeno, mas já que tem, eu estou vendo, pelo menos, né? O ruim é quando não tem. Então, a gente vai fazer aquela passagem pelos gráficos, mas no geral, eu diria para vocês assim, tem que ter todo o cuidado na apresentação dos gráficos para que eu tenha um bom contraste, letras de um tamanho que sejam fáceis de fazer a leitura por um leitor com problema visual, assim, não estou falando exatamente baixa visão, mas um professor mais idoso pode ter dificuldade de ler, né? Uma pessoa que, não, tá, que usa óculos, sem óculos pode ter dificuldade de ler e tudo. Então, dependendo de como você quer apresentar os dados, você tem que ser, vamos dizer assim, eu vou pegar esse exemplo aqui.
Depois a gente vai voltar a falar de cada um dos conjuntos de dados. Eu não estou falando nada específico, mas, por exemplo, nesse gráfico aqui da esquerda, que a gente tem um monte de pontos e quadradas, não sei o quê, tem um monte de informação juntas, não vale a pena pegar e colocar um símbolo enorme que sobreponha os pontos. Você tem que colocar um símbolo cujo tamanho não evite as sobreposições. Pode ser que uma ou outra sobreposição aconteça. Então, eu vejo aqui algumas sobreposições e alguns símbolos aqui, nesse caso desses dois quadrados aqui que eu estou marcando. Mas ok, a maioria dos pontos aqui, quadrados, estão bem separados. Então, isso ajuda o leitor a fazer uma compreensão boa dos dados. Tá? Então, se eu começar a colocar os símbolos muito grandes e sobrepor muito, é ruim. Tá? E aí, todo o resto, quando a gente for treinando a fazer os gráficos, eu vou falando mais. Mas, como eu falei para vocês, não pode, não existe uma regra exata, tá? Mas eu acho que algumas coisas podem ir, sim, se ajustando, você não pode deixar de fazer e tudo. Mas eu vou dando algumas dicas ao longo da nossa aula ainda aqui. Então, aqui tem um monte de gráfico. Ah, sim, aqui não lembro exatamente por que eu peguei. Tem um monte de gráfico aqui. Então, as pessoas gostam, né, de misturar tipos de gráficos e tudo, mas não estou lembrando exatamente o que eu queria com esse gráfico. Se eu lembrar, eu volto, mas eu quero seguir adiante. Aí, que programas a gente pode usar para criar bons gráficos? Há pouco tempo, né, a gente teve o falecimento do professor Manuel Aires, né, que foi do Núcleo de Medicina Tropical. É um dos caras assim mais fantásticos que a gente já teve lá na universidade. Foi o criador do Instituto de Ciências Biológicas e tudo. Eu acho que, do ponto de vista prático, vamos dizer assim, ele é uma das pessoas aqui no estado do Pará que tem o maior legado, tá? Dentro da ciência. Ele montou um instituto que se tornou o instituto de maior produção científica da universidade, que é o ICB. Ele atuou como docente do Núcleo de Medicina Tropical, que no nosso caso especificamente é muito importante, porque formou, sei lá, a 70% dos alunos do Núcleo de Medicina Tropical foram alunos dele, por exemplo, e tudo. Foi nosso colega e tudo. Foi um cara incrível. E ele fez um programa de computador, provavelmente vários de vocês já usaram, chamado Biostat, que é um programa, assim, claro que ele não é um programa top das estatísticas, mas ele é um bom programa, tá? Ele é um bom programa para fazer estatística. Se você souber o princípio de cada teste, vamos lá, entendeu? Aí, por que eu estou falando isso? Porque o Biostat, ele é ótimo para fazer a análise estatística, eu acho. Acho que ele é bom. Tá? Então, essa estatística clássica, pelo menos, eu acho que ele é muito bom. Mas ele é um programa que faz gráficos muito feios. Acho que na época que desenvolveram o programa, talvez não tivesse linguagens de computador mais poderosas para fazer as ferramentas gráficas do Biostat. E ficou. Acho que é aquele negócio, é um programa que é gratuito, né? Só de fazer estatística para a gente é incrível já. Não tem do que reclamar. Mas às vezes eu vejo nas dissertações e teses o pessoal usando as figuras geradas pelo Biostat. Elas são figuras de baixo contraste, não são muito boas de fato e tal. Aí eu diria para vocês, mas e aí, professor, onde é que eu vou fazer? Existem hoje, não sei se vocês já entraram em contato, com programas que são verdadeiras linguagens de computador. Então aqui eu coloquei o MATLAB, usei durante muito tempo. O Python, que agora eu passei a usar e tudo. Aí tem esse GNU Octave, ele é uma espécie de alternativa gratuita ao MATLAB. O programa R, ele é incrível para análise estatística, geração de gráficos, faz gráficos lindos, né? Uma coisa incrível.
Só que, como eu falei para vocês há pouco, todos eles são complicados, tá? Todos eles não são fáceis de se trabalhar, porque precisa que você aprenda a fazer programação, tá? Eu saí da minha zona de conforto, como eu falei para vocês ontem. Desde que eu me formei, eu me dedico à pesquisa científica, então eu nunca pisei no freio. Eu sempre aprofundei o máximo que eu pude em tudo que eu poderia fazer em termos de pesquisa científica. Mas eu não acho que todo mundo tem que fazer isso. Então, alternativas mais simples a gente tem que tentar fazer. Então, o Excel da Microsoft, do pacote, né, Microsoft Office, ele surge como essa possibilidade. Uma possibilidade de fazer gráficos bons, desde que você entende a manipular ali as planilhas do Excel e tudo. Então, esse é um dos meus objetivos, mostrar para vocês que no Excel se faz gráficos tão bons quanto desses outros aí, desde que você tenha a instrução adequada. E aí, como essa apresentação eu já guardo há um tempo, mas não muito, tá? Eu diria para vocês que aí vai chegar uma hora não, já chegou a hora, que talvez, além de colocar o MATLAB, Python, R, GNU, não sei o que, lá, eu vou ter que colocar o chat GPT. Eu não sei nem o que vocês acham, nem a experiência de vocês com o chat GPT. Não sei se vocês já tiveram a experiência de usar o chat GPT para fazer análise de dados, representação gráfica e coisas assim. Mas o chat GPT é ótimo. É muito bacana. Você cria gráficos legais, você faz análise estatística legal e tal, pelo chat GPT, se você souber escrever direitinho o comando e dar os dados para o chat GPT. Professor, quais são as limitações, então? Que nada vem de graça, né? De fato, se você tem a versão gratuita, né, se você acessa a versão gratuita do ChatGPT, eu acho que ele gera um gráfico por dia, se eu não estou enganado. Se você paga lá os $20 que eles cobram, você gera a tua tese inteira do ponto de vista de representação. Você anexa os dados ao ChatGPT, dá o comando certo e ele faz gráficos relativamente bons, tá? Numa qualidade ótima. Eu acho que esse é o futuro. Essa é a minha impressão. Ainda que não seja no ChatGPT, mas você vai pegar um programa de estatística completamente diferente de quando a gente estava na graduação lá. Todos nós aqui. Acho que ninguém fez graduação. Talvez, né? Talvez tenha gente formado aí de 2023 para cá, talvez, não sei. Mas não tinha exatamente o chat GPT, e eu acho que o futuro da representação gráfica e tal é usando essas coisas. Mas vamos ver, vamos ver. Essa é uma coisa que a gente vai descobrir com o tempo, mas eu já praticamente estou nesse futuro aí. Muita coisa do que eu faço hoje em dia é no chat GPT. Eu pego o dado na planilha do Excel, jogo lá a planilha do Excel e mando o comando para ele. Olha, eu gostaria de fazer um gráfico de barra, blá, 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 blá. Aí ele pega, mostra bonitão lá o negócio. Se sobrar um tempo ao longo do nosso curso, eu tento fazer umas simulações para a gente ver aqui, para eu convencer vocês de que usar as inteligências artificiais parece já ser um caminho sem volta, inclusive para isso. Tá? Vamos lá. Não sei se alguém aqui não gosta, de fato, das IAs aí. Eu acho que a gente está lascado em relação a todas as profissões com ela, tá? Mas enquanto ela for ferramenta, ótimo. Mas depois eu acho que a tendência é ela ficar tão especializada, que a gente vai ter que se adaptar para manter os nossos cargos. Me dá essa impressão. Eu já pensei que algumas profissões não iam ser afetadas, mas basicamente todas eu acho que vão ser afetadas pelas inteligências artificiais. Eu acho. Mas vamos lá, enquanto a gente está aqui ainda, né? Aqui, olha, eu começo falando sobre os gráficos de barras e colunas, que há pouco, né, eu falei para vocês que são usados para representação de dados categóricos.
Professor, primeira pergunta que já deveria estar no chat aqui. Ninguém fez essa pergunta ainda, mas já era para estar aí. Depois de ver o slide, já estava. Vou fazer logo essa pergunta para o professor. Professor, quando usar gráfico de barra, quando usar gráfico de coluna? Qual a diferença entre eles, professor? Eu vou falar para vocês com todo o coração. Nenhuma, tá? A diferença é que uma barra está em pé e outra deitada, sinceramente. As pessoas que colocam diferenças entre isso daí, eu acho que não existe, de fato. Eu vou falar alguns, vamos dizer assim, macetes eu daria para vocês, para dizer assim, olha, para esse tipo de coisa aqui eu usaria barra, para esse eu usaria coluna, mas, de fato, são intercambiáveis esses dois tipos de gráficos. Aí é o lance da pizza de queijo e da pizza de queijo parmesão e da pizza de queijo mussarela, sei lá. É a mesma coisa, é queijo, é queijo. Aqui é gráfico de barra e coluna, não vejo nenhuma diferença. Aqui na imagem eu estou mostrando para vocês, por exemplo, eu tenho um gráfico que mostra uma frequência, né, do sexo masculino e feminino nos diferentes estados civis, por exemplo. Então, a minha variável é o estado civil. E aí eu tenho os valores, olha, solteiro, casado, divorciado, viúvo, e aí eu calculo o número de pessoas em cada um desses valores da variável estado civil. Então, os valores da variável estado civil não é número, né? Não são números, são valores de palavras, né? Solteiro, casado, viúvo e daí por diante. A mesma coisa ali, os turistas no Brasil, né? Então, seria a nacionalidade dos turistas que vêm ao Brasil seria a variável categórica. E os valores são Uruguai, Peru, Argentina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Chile, e aí eu vou ver quantas pessoas tem em cada uma daquelas categorias que eu tenho interesse aqui. Então, basicamente, um gráfico de barra aí, ele vai nessa ideia, em que eu tenho uma variável categórica e eu vou fazer contagens de alguma coisa nessa variável categórica, tá? Então, o valor da variável categórica são essas coisas que estão nos eixos aqui, seja o eixo X ou o eixo Y, nos gráficos de barras ou colunas, respectivamente, aí, tá bom? Então, bora dar uma olhada aqui. Agora, chegou a hora da pedagogia da cornetagem, né? Gráficos bons ou gráficos ruins? Esse daqui é um gráfico são dois gráficos de barra, né? Onde está sendo estudado aí alguma coisa, algum conteúdo plasmático, hemoglobina, não sei o quê. Eu diria para vocês, olha, tá tudo ok. Eu vou começar pelo gráfico de baixo, porque ele é mais simples. Então é um gráfico que está todo ok. Eu tenho as categorias aqui embaixo, né? Sei lá, usou uma substância lá qualquer para avaliar, e aí ele coloca uma barra preta, uma barra branca, uma barra com listras horizontais, e parece tudo ok. Eu diria para vocês que eu, particularmente, colocaria o nome da variável bem aqui, onde está o vermelho, e lá embaixo, onde eu não consigo ver direito aqui. Porque eu acho que é legal. Isso que a gente vê aqui são os valores da variável. Então, o lítio heparin, o EDTA, o RBC lisis, isso são valores de uma variável que eu, particularmente, não faço ideia do que seja. Tá? Então, eu não sou da área, não conheço essas substâncias e eu não sei o que tem. Aí eu vou aqui no título da figura, então, efeito, sei lá, de tubo de coleção de sangue sobre os níveis de sulfeto, sulfido, de hidrogênio no plasma. Beleza. Então, deve ter o tubo de heparina, o tubo de EDTA, o tubo de não sei o quê. Deve ser isso, tá? A questão é que deveria ter lá embaixo o nome do... Você coloca assim, por exemplo, tubos. Aí tem heparina, lítio, EDTA e RBC. Essa é a única coisa que eu acho, de fato, que eu faria, tá? Não vejo
Aí vamos lá. Vou falar mais algumas coisas. Então, pontos positivos desse gráfico. As letras estão fáceis de visualização. Aqui para mim e para vocês, eu imagino também que está, no artigo com certeza está. Ele colocou um negrito no título dos eixos, eu acho que isso daí é bem legal. Isso daqui, olha, esses valores que vocês estão vendo aqui do eixo, tá? Tem um negócio que aqui eu acho que está ok. Não são muitos valores que o autor resolveu colocar. Tem 3, 6, 8. Me parece ok. Eu, particularmente, e aí eu posso queimar minha língua, porque eu não lembro todos os gráficos que eu já fiz na vida, mas eu, particularmente, gosto de colocar esses valores assim, seis valores no máximo. Mas tem gente que coloca 12 valores, fica entupido de númerozinho aí no eixo Y, por exemplo. Eu, particularmente, não gosto. Tá? Eu acho que fica poluído e tudo. Então, normalmente, eu coloco de 5 a 6 e não perde significado nenhum. Nesse caso aqui, eu não vejo nenhum problema, mas eu também não vejo a necessidade de ter tantos valores aqui. Então, ele poderia ter colocado 0, 4, 8, 12, 16 e estava ok. Tá? Então, essa é uma escolha do autor. No caso dele aqui não ficou ruim. Ah, tem uma coisa que no gráfico B ele deixou, mas no gráfico A ele fez umas modificações aí, que é o seguinte: esse aqui é um tipo de gráfico que você tem aqui os valores da categoria, e aí você tem aqui a altura do gráfico representa a média e o desvio padrão. Vocês devem estar vendo aqui nesse gráfico de traços, né, de linhas horizontais, que eu tenho uma barrazinha aqui em cima, né? Isso daqui é o desvio padrão. Vejam que o desvio padrão dessa terceira barra aí, da RBC Lises, ele já está muito próximo da barra. E a gente quase não vê esse desvio padrão. Mas a gente vê. Mas quando a gente passa para as outras categorias aqui, a gente nem vê, tá? Então, esse é o tipo de coisa meio ruim, assim, não é legal. Você tem que tentar colocar o gráfico dentro de uma escala que você consiga ver os elementos. Se for, por exemplo, eu não vou nem falar que ele escolheu uma barra preta com o desvio padrão, que a linha é preta também. Eu não consigo, né, ver o desvio padrão ali todo. Uma escolha ruim. Então, aí você vai falar, professor, mas é porque a terceira coluna ela é tão grande que os outros são pequenos e a gente não consegue ver. É verdade, é isso mesmo, tá? No gráfico A, e isso daqui é uma coisa que não é fácil de fazer, essa distância ela era tão grande que ele criou uma descontinuidade bem aqui, olha. Então, a escala que ele criou aqui, ela vai numa sequência para você poder ver as duas barras pequenas, que deve estar nesse nível de escala, de 0 a 1 aqui. Mas a terceira ela é tão grande que ele criou uma segunda escala, gerou uma descontinuidade no gráfico para a gente poder ver justamente a barra e o desvio padrão aqui dela. Senão, se você fosse fazer sem descontinuidade, o que ia acontecer é que você ia ter a terceira barra de listras horizontais lá em cima e o resto aqui na linha do eixo X, e você nem ia saber, talvez, que existisse alguma coisa. Então, o autor ele percebeu isso daí e disse: espera aí, eu vou criar uma descontinuidade. Isso aqui não é fácil de fazer. Isso daí você vai ter que usar um editor de imagem. Não, isso daí não se faz no Excel. Eu tenho dúvidas se faz em qualquer uma daquelas linguagens que eu mostrei para vocês, tá? Também não é todo mundo que precisa passar por esse tipo de situação. Mas eu acho que tem que usar um editor de imagem. Você gera dois gráficos e daí você junta, né, uma parte de um gráfico com a parte de baixo de outro, e aí você tira uma figura como essa. Mas, enfim, eu mostro isso daí porque eu acho que é instrutivo saber que pode acontecer esse tipo de coisa, tá? Olha só isso daqui.
Se eu fosse fazer uma votação aqui rápido com vocês, nós somos mais ou menos uns 20 aqui, eu ia dizer assim, quem gostou desse gráfico, né? Aí talvez a gente tivesse aqui, olha, umas 10 pessoas gostaram, outras 10 não gostaram. Ponto. Aí a segunda pergunta que eu ia colocar é, você entendeu esse gráfico? Talvez umas 5 iam dizer que sim e as outras iam dizer que não. E a terceira, que é a mais grave de todas, você consegue visualizar todos os dados desse gráfico? Aí talvez o pessoal dissesse não, todo mundo aqui. Gráfico de 3 dimensões, pessoal, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao fazer. Eu diria para vocês assim, tente evitar ao máximo que você puder gráficos de 3 dimensões, que nem sempre fica bom, tá? É difícil apresentar um gráfico de 3 dimensões. Por exemplo, eu estou vendo os dados desses dois gráficos aqui, dessa face que o gráfico me deixa ver, né? Então, aqui da frente para o lado, aqui eu vejo. Aqui eu vejo. Mas eu não vejo lá atrás. E tem coisas aqui atrás, tá? É isso que eu quero chamar a atenção. Tem coisas aqui atrás. Então, quando você pega e mostra isso daí, desse jeito como está aqui na imagem, você está fazendo uma apresentação, é um gráfico de barra, isso daqui, tudo, de 3 dimensões. Você está mostrando, mas você não está mostrando. Esse que é o ponto ruim da coisa. Alguém gostaria de fazer uma sugestão para o autor e dizer assim, é melhor se ele tivesse feito assim, assim, assado? Quem é que acha que poderia fazer algo desse jeito? Ninguém? Ninguém daria uma sugestão para o autor? Eu diria para vocês o seguinte, já que ninguém falou também, vou começar a cobrar ponto de quem não fala aqui. Tirar ponto. A melhor estratégia para a gente ver todos os dados e ainda assim manter 3 dimensões era como se eu pegasse a câmera e colocasse ela em cima de tudo. Você não vê a altura mais das barras, mas você pode colorir o topo das barras de acordo com a altura dela. Então, o que for altura muito baixa, você colore de azul. O que for altura muito alta, você colore de vermelho. E aí, quando eu olho de cima, é como se eu olhasse um azulejo. E aí eu veria azulejos azuis, vermelhos, eu veria todos os dados e saberia que o vermelho é a parte mais alta, o azul é a parte mais baixa e coisas assim, tá? Então, um gráfico desse tipo... Professor, Oi, fale. poderia também aumentar a escala? Porque essas informações elas estão bem apertadinhas aí, né? Isso daí está bem apertado porque a escala também está bem arrochada, né? Mas eu acho que mesmo aumentando a escala, eu não vou conseguir ver os gráficos que estão por trás de qualquer visão. Se eu girar a câmera do gráfico tridimensional, eu sempre vou estar escondendo alguém nesse tipo de gráfico aqui. Então, eu particularmente acho que para esse tipo de representação que esse cara quer dar aqui, eu só consigo ver todos os dados se eu olhar de cima. Se eu olhar daqui do lado, de qualquer direção, eu não vejo todos os dados. Então, para mim, a principal queixa que eu teria desse gráfico aqui é que eu não consigo ver todos os dados, está escondido ali. Então, é melhor olhar de cima e ver o gráfico de azulejos aqui, todo. Mas desse jeito aí eu não acho, de fato, uma boa apresentação, tá? Aí sem Professor, falar... Oi, pode falar. A Natália, né? eu acredito que meio que perde sentido de fazer a apresentação, o gráfico em 3D, quando ele vai apresentar em um dispositivo 2D, seja slide, seja papel, porque a gente num gráfico 3D seria interessante poder interagir com esse gráfico, virar, girar. Só que isso não é possível num 2D, que seria no slide, no poster, Justamente, enfim. justamente. Faz bastante sentido. São muito poucos os gráficos 3D que você pode ter uma ideia de como a coisa está acontecendo, tá? São muito poucos. Eu conheço alguns
são boas representações e tal, dá uma ideia. Mas como você falou, o melhor do gráfico 3D é você poder interagir de fato. E aí você vai colocar num papel que é 2D, pode acontecer algumas coisas desse tipo. A gente vai passar por algumas outras experiências com gráfico 3D e a gente volta a essa discussão que a Natália levantou, tá? Então, esse é um gráfico que eu acho que, além do que, aí é uma coisa minha também, esse é um daqueles casos que eu falei para vocês que o contraste não está muito bom, não, tá? Aqui, para melhorar, eu colocaria negrito no título dos eixos, mas no geral tá ruim, tá? Não gosto. Tem uma coisa que ontem eu não toquei no assunto para não ser o chato do Microsoft, mas vamos dizer assim, quando eu comecei a minha educação em informática, e na época a gente até fazia cursinho de Office, né? A fonte, a fonte padrão do Word, do Excel e coisas assim era Arial e Times New Roman. Então, ficava oscilando, eu acho. Era Times, era Arial e tal, não sei o quê. Só que eu acho que em algum momento, entre 2005 e 2010, começaram a cobrar os direitos autorais do uso dessas fontes. E aí, se a Microsoft usasse essas fontes mais famosas como padrão, ela teria que pagar uma grana, sei lá para quem. Então, o que a Microsoft fez? Ela criou a própria letra, a própria fonte. E se eu não estou enganado, a Calibri é uma dessas fontes, que é essa fonte desse gráfico aí. Eu acho Calibri uma letra de mau gosto. Eu acho que ela não é bonita, ela é cansativa de se ler, tá? E eu não gosto, de fato, da Calibri. Então, normalmente eu mudava para Times os meus gráficos e tal. Depois que eu percebi que todo o programa da Microsoft vinha com Calibri como fonte padrão. Então, eu mudava para Times. Atualmente, eu não sei se vocês estão usando essas versões desse Microsoft 365, eles usam uma fonte que aí sim, eu acho que eles escolheram bem. É uma fonte chamada Aptos, que é ótima de ler. Ela permite uma leitura muito agradável, uma leitura bonita. Ela é mais para o lado da Arial, tá? Mas não é tão parecida, assim, não é a Arial de fato, até porque eu acho ela mais bonita que a Arial. Mas a Aptos, ela deu um outro gosto na leitura e nos gráficos e tal. Aí quem usa fontes muito parecidas com a Aptos, e aí eu não sei se vocês já tiveram a experiência de usar, é o Canva, esse programa de internet que o pessoal usa para fazer de tudo, né? Mas eu diria para vocês que dá para fazer um monte de coisa, edição de imagem, vídeo, sei lá o quê. Não sei se vocês já tiveram a experiência de usar o Canva. Mas o Canva, ele é ótimo, tá? Para um monte de coisa. E as letras são muito parecidas com essa app, as letras padrões. E fica muito bom, tá? Então, eu fiquei muito feliz com a vinda dessa nova geração de letras aí, que saiu desse lance, dessa Calibri, que era horrível. E aqui é horrível. Tá? Horrível pelo contraste, horrível pela fonte, horrível pela distribuição dos dados. Tudo isso daí é muito ruim. Tá? Eu não gostei. Aqui eu tenho um gráfico bem simples, tá? Sobre aqui a frequência cardíaca e condições aí. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Condições de doença, eu acho, não sei. Então ele cria umas 4 condições aí. Eu vou logo falar, esse gráfico não tem nenhum grande problema. Tá? Para mim, o problema continua sendo o mesmo que eu já falei antes. Eu colocaria o nome da categoria bem aqui. Então, aqui teria que ser o Birthday Condition, que ele coloca aqui no título da figura. Eu colocaria, sinceramente. Eu não deixaria só os valores das categorias. Eu colocaria o tipo da variável lá. Variável Birthday Condition. Mas fora isso, está tudo ok, esse gráfico. Eu coloquei ele mais aí porque ele tem alguns elementos que as pessoas têm muita dúvida se pode ou se não pode. Professor, os tracinhos estão voltados para dentro do gráfico, tá? Tem problema tanto no eixo X quanto no eixo Y.
Tem problema? Não, não tem o menor problema. Eles continuam fazendo o papel que eles deveriam fazer, que é de indicar o nível naquela dimensão. Ah, é 110, é 120, 130. Se está voltado para dentro ou para fora, isso daí não é nenhum problema. Tá tudo ok. Professor, o autor colocou o número em cima da barra aqui, que ele fez a leitura da frequência cardíaca. Pode isso? Pode. Pelo menos para esse gráfico aqui não me parece atrapalhar nada. Poderia ficar sem? Poderia também. Tá? Isso daí eu acho que é totalmente facultativo, ter ou não ter. Eu não sei exatamente qual é o objetivo dele aí no artigo, pode ser que seja muito importante você saber exatamente o valor, né, para cada categoria e tal, não sei. Mas se ele não colocasse, não ia fazer falta também. Se as barrinhas dos eixos ficar... Oi, pode falar, Angélica. Se não tiver o número aí, a gente descreve só no texto ou precisa descrever na figura e nessa parte de baixo? Na verdade, Angélica, a escrita para você falar do gráfico, eu acho que ela assim, não tem uma regra de fato, mas eu acho que você não deve ficar querendo, por exemplo, vou pegar esse gráfico aqui, aí lá vai o Givago escrever, tá? Dentro do meu estilo de escrita e tal, como é que eu vejo? Então, eu ia iniciar alguma coisa escrevendo assim, vamos dizer, olhando aqui o gráfico. Nós estudamos a frequência cardíaca em função da condição de doença, tá? Para, sei lá, vou pegar esse início da figura aqui para eu poder escrever. Aí foi verificado que na condição sem doença, os valores da frequência cardíaca eram menores e a frequência cardíaca foi aumentando gradualmente de acordo com o tipo de doença lá, sei lá se é doença de fato que eles estão falando aqui. Então foi aumentando. Eu, particularmente, nem colocaria valor. É por isso que eu digo assim que você pode escolher um gráfico ou escolher uma tabela. Esse é o tipo de figura que eu prefiro fazer tabela. Porque eu acho que, por exemplo, se o valor numérico é muito importante para você na hora de descrever esse dado, se o valor numérico é muito importante, é melhor colocar uma tabela. Porque você mostra o valor numérico, você não precisa... Eu acho muito ruim no texto ficar colocando muito número, tá? O que eu acho que você poderia colocar, se isso daqui fosse tabela, por exemplo, ou mesmo gráfico, eu poderia colocar o resultado da estatística. Mas não colocar exatamente os valores numéricos. Eu colocaria, olha, houve diferença estatística na categoria Burned Weight Back em comparação aos 3 anteriores. Ou então houve diferença estatística entre todas as categorias. Mas eu, particularmente, não acho válido ficar colocando os valores aí. Até porque, nesse caso, eu não sei nem se tem desvio padrão aí, se é média e tal. Mas vamos dizer que fosse tudo isso. Então, para esse tipo de gráfico aqui, eu, particularmente, acho que é melhor colocar como uma tabela, porque no final da linha lá da comparação das categorias, eu posso colocar o valor do P, e lá na hora de escrever, eu vou só falar, tabela 1 mostra a comparação da frequência cardíaca nas condições de doença lá. Então, foi observado que o efeito condição de doença foi significativo entre as várias categorias, sendo que as categorias fulana de tal, tiveram a frequência cardíaca significativamente maior do que as outras. E daí eu me livrei de ficar colocando número. Imagina só, se você cria esse gráfico, ainda que você não coloque valores, aí você vai colocar o gráfico, a variável Burned Weight foi 126,2. Não sei quem foi sempre... Você está refazendo o gráfico na forma de texto. Então, isso eu não gosto muito, tá? Eu até chamo a atenção dos alunos quando eu pego as teses. Você viu que o seu texto ele está reescrevendo o gráfico? Você viu que o seu texto está reescrevendo a tabela? Então, eu acho que se você tem estatística, por exemplo, tá?
Eu tenho a estatística, eu tenho o gráfico, eu vou só falar se houve ou não diferença entre as categorias que eu estou apresentando. Eu apresento a figura, no caso o gráfico, eu digo, olha, o gráfico fulano de tal mostra isso, isso e isso. E aí eu já coloco. A análise estatística mostrou que as categorias fulano de tal tiveram maior frequência cardíaca do que as outras duas, por exemplo. E para mim eu já estou explicando o que está no gráfico. Mas eu não estou descrevendo o gráfico, tá? No máximo eu posso dizer, olha, o gráfico mostra a variação da frequência cardíaca com a condição de doença dos pacientes lá. E aí eu não vou ficar falando, a condição sem doença teve não sei quanto, a condição não sei o que teve não sei quanto. Eu estou reescrevendo o gráfico duas vezes. Estou tendo o gráfico e o texto falando a mesma coisa duas vezes. Então isso daí eu particularmente não gosto, mas eu encontro muitas vezes isso em teses e dissertações, tá? Mas como eu falei, em relação à qualidade gráfica, esse gráfico aqui, ok. Mas eu acho que foi levantada uma questão importante aqui, e eu ainda diria mais, eu faria esse tipo de dado numa tabela. Eu acho muito mais simples e dá para colocar estatística e tal. Aqui deveria ter estatística, não sei como é que foi lá no estudo do cara. Opa. Professor. Oi? Entendi, professor. Obrigada. Maravilha, maravilha. Voltamos. Professor, Oi, fale, Ingrid. eu preciso colocar o desvio padrão ou então a média nos gráficos? Dá alguma diferença? Bem, se você está pegando os dados de uma amostra, por exemplo, eu tenho uma amostra de pacientes diabéticos e eu vou apresentar os valores médios. Toda a média tem que vir junto com o desvio padrão. Não dá para você fazer uma apresentação de um dado só usando o valor de tendência central, seja média, seja mediana, tá? Não dá. Você tem que colocar também valores de dispersão. Então, se for média, tem que ir junto com o desvio padrão. Se for mediana, tem que ir junto com a diferença, o intervalo interquartil, tá? Então, esse é o tipo da coisa que, se você vai colocar, se é uma medida de média ou de mediana, tem que colocar a variabilidade dos dados também, tá? E faz toda a diferença. Eu acabei de pegar um artigo para corrigir, que me mandaram de uma revista aí para eu ser avaliador, onde tinha exatamente este problema. O cara fez o estudo dele lá, e na tabela dele ele coloca só os valores da mediana, por exemplo. Só que eu posso ter uma mediana, vou chutar aqui qualquer valor, só para você ter uma ideia. Eu posso ter uma mediana de valor 10, mas que a dispersão em torno dela é de 2, por exemplo. Mas eu posso ter uma mediana de valor 10, que a dispersão é de 20. Então, a descrição de um dado, ela começa a ser mais clara se eu coloco o valor de tendência central, média ou mediana, e o valor da dispersão, tá? Que seria desvio padrão, seria o intervalo interquartil. Seguir aqui. Voltamos ao gráfico 3D, que a Natália chamou a atenção antes. Todo elemento dentro do gráfico tem que ter um significado. Esse é um gráfico 3D que a terceira dimensão não tem significado nenhum, tá? A profundidade aqui desse gráfico não tem significado nenhum, esse eixo aqui que eu estou desenhando a seta. Eu só fiz isso, né? O autor aí só fez isso porque ele devia achar bonito, sei lá, moderno. Já que estava no Excel, eu disse, eu vou aproveitar aqui. Mas não é bom, tá? Não é bom, você não tem um... Qual é a diferença que esse gráfico teria se eu tivesse só duas dimensões mesmo? Nenhuma, tá? Eu só estou enfiando linha pra caramba aí para poder mostrar profundidade e não estou ganhando nada. Então, eu particularmente acho que não fica legal, tá? O professor está errado? Não, está errado, mas eu acho que não fica legal, só isso. Você começa a abrir espaço para críticas quando você não precisava passar por isso. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que o pessoal adora jogar um 3D do nada e meio que me parece sem significado. É um 3D que não tem significado nenhum, na verdade. Então, só o que for realmente necessário, tá? Aqui, ó,
Veja que, dessa vez, o autor colocou um gráfico de... Ao invés de ser colunas, né, como eu estava mostrando antes aqui, eu estava chamando de barra para tudo, na verdade. Mas aqui as barras são horizontais. E aí a pergunta é, professor, faz diferença se as barras não forem horizontais? Se forem verticais nesse gráfico aí? Do ponto de vista de representação do dado em si, não. Tá? Não importa se está em pé ou deitado a barra. Mas aqui eu acho que o preferível é usar barras deitadas, de fato. Barras horizontais, não usar colunas. Sabe por quê? Imagina se eu viro esse gráfico para virar colunas. Olha o espaço que esse primeiro valor da variável das doenças aí, ela ia ocupar. Ischemic Heart Disease. Então, ela escrita na horizontal aqui embaixo, ela ia ocupar quase todo o eixo. Aí tem as outras aqui, accidental poisoning, perinatal condition, transport injuries. Tudo isso aí, se eu fosse colocar no eixo X, isso daí, as palavras iam se sobrepor, ia ficar feio pra caramba e tal. Aí não dá, né? Então o autor fez correto aí. Ele disse, olha, o dado é categórico, vou apresentar na forma de barras horizontais, e é mais fácil de eu escrever cada uma das categoriazinhas que ele está estudando aí. E fica um gráfico bem simpático, tá? Tá tudo ok. De novo, aqui a única coisa que eu colocaria é o nome da variável bem aqui, que seria, sei lá, doença, condição, sei lá. Mas o resto me parece tudo ok. Ele tem duas categorias aí também de dados, uma vindo do hospital não sei da onde, a outra vinda do hospital de Ontário, e tá tudo certo. Então ele fez a escolha certa de colocar um gráfico de barras horizontais. Usar colunas, nesse caso, realmente não é adequado. Você vai atrapalhar a apresentação dos dados. E o resto me parece tudo ok. Tá ok isso daí? Então, essa é a condição que eu acho que é muito mais aconselhado usar barras horizontais do que verticais. Mas não significa que é um gráfico diferente do ponto de vista qualitativo. Ah, esse gráfico é barra horizontal e tem um significado diferente das barras verticais. Não, não tem. É a contagem, a porcentagem de uma certa categoria, daí por diante. Tá? Então, isso é importante colocar. Esse daqui é uma figura com 4 gráficos, né? Que a impressão que eu tenho é que a parte de cima foi feita por uma pessoa e a parte de baixo foi feita por outra pessoa. Tá? E depois eles falaram, já terminou o teu? Já, então me manda, que eu vou só juntar aqui. Mas é isso, né? O cara não seguiu um padrão impressionante. Eu às vezes paro para pensar e digo assim, por que que a pessoa não seguiu um padrão? Eu só posso imaginar que foi feito realmente por 2 pessoas junto e vamos lá. No A e no B ele coloca gráficos de 3D, com aquela mesma crítica que eu daria antes, né? Tem uma dimensão aqui que não tem significado nenhum. Aí você fala assim, caramba, né? Para que então, né? Não, não sei. Para que? Não sei. O que mais que tá ruim aqui? Não tem o nome do eixo em nenhum dos gráficos, ó. Não tem o nome do eixo. Não tem o nome do eixo. Aqui as barras são de 3D, mas aí aqui em cima tem um negócio de 2D. Então, estranho pra caramba. Eu ao olhar isso daqui, eu acho muito estranho. O negócio dessas barras 2D em cima dos gráficos 3D aqui. É muito ruim, tá? Aqui é aquilo que eu falei para vocês. O autor saiu poluindo números de valores aqui no eixo Y, sem necessidade. Ele colocou 10, 11 números para representar esses dados, quando ele poderia, tranquilamente, com 5 números só, representar a mesma coisa. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Não ia perder em qualidade. Ao contrário. Ia evitar essa poluição. Aqui também, ó, o autor colocou 11 números. Não há a menor necessidade de ter isso daqui. Poderia colocar, sei lá, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Tá tudo ok. Tá? Então, saiu poluindo aqui. Aí aqui embaixo ele mudou o padrão. Esse daqui ele colocou 6. Ok. Tá? 6 números eu acho que ok. É um negócio que fica limpo, fica legal.
Aqui não, ele voltou a usar os 10 números aqui, então quem fez um gráfico não fez o outro, enfim. Esse é o tipo de gráfico, assim, que juntaram tudo e não ficou legal. Aqui, por exemplo, ó, não tem o nome do eixo, sei lá, devia ser estação do ano. Aqui não tem o nome do eixo. Aqui não tem o negócio dos grupos. Poderia ser só grupos grupos NV. Né? Aqui embaixo, grupos, aí MV e NV, e tudo ok também. Tá? E aí eu não. Em nenhum momento eu vou fazer críticas em relação àquilo que eu acho que foi a Angélica que falou ainda agora. Esses dados deveriam ter média de desvio padrão. Provavelmente deveriam ter, mas o autor não colocou, não sei. Tem coisas que passam aí por revistas, como eu não sei exatamente o contexto do artigo, deixa como tá, mas cheira a erro, tá? Mesmo estatístico, de não ter uma barra de erro aqui. Isso daqui deve ser média. Tu vê que tem um valor de P aqui e tal. Então, se tem valor de P, dificilmente é só uma contagem numérica, 10 e não sei o que, e acabou. Mas eu não sei como é que era esse gráfico aqui, de fato. Ainda dentro da categoria gráficos para apresentar variáveis categóricas, existem os gráficos de setores, tá? E aqui, pessoal, eu acho que é um gráfico bem interessante de usar, mas isso deve ser usado em uma condição específica, tá? Não é para sair espalhando esse gráfico de setores para qualquer situação. O gráfico de setores, que também é chamado gráfico de pizza, ou gráfico de torta, tá? Porque você separa um círculo em fatias. Essa é uma opinião minha mesmo, tá? Não é uma coisa, assim, uma regra acadêmica, não é uma... Mas esse gráfico ele é usado para você ver a proporção de cada categoria dentro do todo que foi investigado, tá? Por isso que é apresentado no círculo. Então, eu tenho o círculo, que é o todo, é a amostra total do meu estudo, e eu coloco a área em diferentes cores para você ter a porcentagem, a proporção de cada categoria dentro daquele todo, e eu acho que ele responde muito bem para a nossa compreensão. Então, eu vejo aqui nesse gráfico da nossa direita que realmente as categorias aqui do azul, do vermelho e do amarelo ocuparam a maior parte do gráfico, a maior parte da amostra. Então é o Morida, não sei o que, são esses três aqui. Esses três aqui ocuparam a maior parte da amostra e tá certo. Eu já entendi, tá? E o resto tem pequenas e tal, ok. Mas e aí? E aí que eu acho que quando você faz esse tipo de coisa, de apresentação, de proporção em um todo, a forma correta de apresentar é mostrando a porcentagem como está aqui nesse gráfico à esquerda, tá? Por quê? Porque faz sentido achar que o círculo é um todo e que esse todo representa 100%. Mas eu acho que não faz sentido, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui, é um gráfico ok, esse daqui é um gráfico ok, em que eu tenho várias doenças aqui, sei lá, deve ser no hospital, e aí eu tenho a porcentagem da área de cada uma dessas doenças. Ok, esse gráfico. É um dos poucos gráficos que eu acho que você pode colocar cores de todo o jeito. Tá? Aqui não tem problema fazer o carnaval, acho que é importante colocar cores bem distintas. Esse daqui pode ser que não, mas não tem por que você usar um ciano, um violeta, e um azul. Não tem outras cores que o cara poderia escolher. E aí ele escolheu cores muito parecidas. Então essa é a minha crítica a esse gráfico aí. Mas assim, no geral, ok. Só garanta que está somando tudo 100% também, né? Isso daí às vezes acontece. Você coloca as proporções e quando vê dá 115. Assim. Então, tem que garantir que está ok. Ó, esse daqui, eu acho que deve estar em porcentagem. Opa. Eu acho que deve estar em porcentagem também. Então, não fiz as somas aqui. Mas eu já vi gráfico de setor, gráfico de pizza, que
o autor resolveu colocar o valor absoluto ao invés de colocar a porcentagem, ao invés de colocar a proporção. E eu acho isso um desastre. Tá? Não faz sentido eu pensar que, olha, círculo inteiro significa 3.493. E aí eu vou pegar os valores numéricos absolutos deles. Eu acho que esse é um gráfico para se você apresentar a porcentagem. Fora isso, não tem porquê. Tá? Esse aqui deve ser um gráfico de artigos antigos, em que o autor, ao invés de colocar com cores, ele colocou em tonalidade de cinza. E aí ele usou também os padrões, né, de barras e tal. Essas duas barras aqui tem um cinza que não é que seja exatamente igual, mas pode confundir uma pessoa com problema visual e tal. Então, hoje em dia, não tem justificativa para você apresentar um gráfico de setores desse formato aí, com cinza, por exemplo. Pode encher de cores o gráfico de setores, tá? E aí, como eu falei, vamos manter a qualidade da coisa para apresentar proporções, não números absolutos. Então, esses dois gráficos, eles apresentam variáveis categóricas, pessoal. Gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de setores, são gráficos usados para avaliar variáveis categóricas, de fato. Deixa eu ver o que vem aqui. Aqui vem o gráfico de linha, eu vou deixar para amanhã. Deixa eu abrir o Excel para a gente poder fazer um treino de gráfico aqui. Deixa eu sair daqui, descartar. Estou com o Excel aqui. Vamos ver. Deixa eu compartilhar aqui a tela do meu Excel. Então, eu vou virar para cá, assim, para poder olhar o computador. Eu acho que eu estava compartilhando, estava todo feliz, mas não estou compartilhando tela nenhuma. Ai, ai, deixa eu ver aqui, janela. Deixa eu ver se compartilha de fato aqui. Acho que agora vai. Ok. Eu vou aumentar o zoom aqui para favorecer a visualização de vocês, tá? Deixa eu ver. Então, eu vou fazer alguns gráficos simples para dar uma ideia para vocês do que eu considero, vamos dizer assim, uma boa representação, como usar o Excel para esse tipo de coisa. Eu vou logo dizendo que o Excel ele já foi muito bom, tá, para esse tipo para fazer gráfico. Agora ele continua bom, ele não está mais muito bom. Nos últimos anos, as atualizações do Excel, eu achei que elas pioraram a facilidade que a gente tinha para fazer gráficos. Mas, assim, não tornam impossível fazer gráfico, mas já foi melhor, eu acho. Mas vamos lá. Eu vou apresentar, por exemplo, um gráfico simples, que seria aquele de ontem lá, que eu apresentei da tabela. Então, por exemplo, o número de casos de toxoplasmose em Belém. Então, casos de toxoplasmose. Estou com o teclado ruim, toxoplasmose. Então, eu vou organizar. É muito importante organizar direitinho a tabela que você faz no Excel, porque isso facilita depois para a gente gerar o gráfico. Tá? Então, eu vou colocar aqui cidade e os casos de toxoplasmose. Então, eu vou colocar aqui Ananindeua, Belém e Marituba. Deixa eu abrir aqui Eu vou, inclusive, negritar para me ajudar a fazer uma tabela legal. E vou colocar o número de casos. Isso daqui, de novo, o número aqui é só fictício. Ninguém
Opa, tem gente querendo entrar. Então, sei lá, 272. Então, eu tenho esse dado aqui, tá? Eu tenho esse conjunto de dados. Tem essa tabela já pronta aqui. Eu vou marcar todas as células dessa tabela. Vou vir aqui em inserir. E bem aqui, ó, tem vários gráficos que eu posso escolher e tudo, mas eu posso vir em gráficos recomendados. Quando eu clico aqui, o Excel ele já me dá até uma sugestão. Ele tem aí uma inteligência artificial, aí vê, ó. Ele dá o gráfico de colunas ou barras verticais, ele dá o gráfico de pizza, ele dá o gráfico de barras horizontais e dá esse outro gráfico de barras. Então, ele dá um monte de gráfico de barras aqui, tá? De barras ou de setores aqui. Porque ele entendeu que o que eu tenho aqui são variáveis categóricas. Então, eu, particularmente, tá? Eu quero apresentar dados de variáveis categóricas e eu normalmente gosto de apresentar na forma de gráficos de coluna, de fato, tá? Então, aqui, ponto. Saiu lá o gráfico do Excel. Normalmente, o pessoal pega esse gráfico aqui e já coloca na tese de dissertação, tá? É esse gráfico aqui que eu encontro na tese de dissertação, quando eu vou fazer as leituras lá. Porque o Excel, como eu falei para vocês, ele tem esse padrão aqui de, por exemplo, ao invés de pegar o título da coluna da minha tabela e colocar no eixo Y, que seria o local certo, ele coloca como título do gráfico. Então, eu não sei lá quem é que faz a programação lá no Excel, mas o cara bobeia, né? Não precisava ser desse jeito. Então, eu vou fazer um arranjo nesse gráfico e vou explicando para que vocês possam ver qual é a minha lógica e a cara final do gráfico. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer uma espécie de antes e depois. Deixa eu diminuir aqui o gráficozinho aqui. Vou deixar ele para cá, tá? E vou copiar. Opa. Vou copiar aqui fora. E vou copiar para eu poder editar, para a gente poder comparar um gráfico com o outro, tá? Deixa eu só ajeitar ele aqui numa célula. E o outro também, para ficar bonitinha a apresentação deles aqui. Então tá, quando eu pego esse gráfico que sai do Excel, a primeira coisa que eu faço é tirar esse negócio de título de gráfico. A minha figura vai ter um título. A minha figura é que vai escrever o que é aquele gráfico ali. Eu não preciso ficar enfiando coisa aí para poder ficar explicando. Mas beleza, saiu essa coisa aqui. Mas vejam que uma das coisas que eu estou reclamando desde o começo, nos gráficos que a gente está usando como exemplo, é que eu acho que tem que ter o título dos eixos, tanto no X quanto no Y. Então, onde é que eu acho isso? Eu clico no gráfico, como está aqui. Quando eu clico no gráfico, eu habilito duas barras aqui, duas barras de comando. Eu posso vir em design do gráfico. Design do gráfico, pelo menos no meu computador, tem um negócio aqui chamado adicionar elemento gráfico, que está ali no canto superior esquerdo, tá? E aí ele tem aqui, ó, título dos eixos. Eu posso colocar o título do eixo horizontal, que eu vou colocar aqui, ó. O título do eixo horizontal, com certeza, é cidade. Então, eu vou até marcar aqui e negritar logo, porque eu gosto de colocar negritado. Ó, essa fonte que vocês estão vendo aí é a Aptos. Eu gosto dessa fonte, é muito boa. Bonita, na verdade. Aí eu volto lá, cliquei no gráfico, volto em design do gráfico, venho aqui adicionar elemento do gráfico, título dos eixos e vou colocar o eixo vertical principal. Abriu aqui, ó. Aí aqui, o meu eixo aqui é casos de tuberculose.
Que era isso que o Excel deveria fazer para a gente. Não é tuberculose? Não, toxoplasmose. Ai, ai. Deixa eu ver. Cadê? Ajuda, teclado. Toxoplasmose. Tá? Aí eu também vou marcar isso daqui. Negritar, porque eu gosto de deixar no negrito. Aí tem uma coisa que eu não sei se aí na tela de vocês dá para perceber. Deixa eu negritar aqui. Não, negritar, fiz errado. Tem uma coisa aqui na tela de vocês, não sei se dá para perceber, mas essa fonte, pessoal, ela não está completamente preta, tá? A fonte desse gráfico. Ela está um cinza escuro. E pelo menos eu percebo muito bem. Então, se eu quiser trocar todas as fontes, tudo que é letra aqui para um preto bem escuro, eu marco aqui no gráfico e venho aqui na fonte e escolho a cor da fonte preta. Então, aqui ele pintou todo mundo, apesar de ele ter tirado o meu negrito aqui, sei lá por que ele tirou o negrito, não mandei trocar. Então, negritar aqui, negritar aqui, acho que fica legal. E aí a gente começa a melhorar a nossa conversa. Eu, particularmente, não gosto dessas linhas aqui, tá? Horizontais dentro do gráfico que o Excel coloca. Mas, na verdade, antes de eu tirar essas linhas, eu vou fazer uma coisa que é colocar as linhas dos eixos. No Microsoft Office, até 2010, o padrão era deixar a linha do eixo, tanto no eixo Y quanto no eixo X. Sei lá por que alguém da Microsoft resolveu, no padrão do programa, retirar a linha dos eixos. Acho que só dá mais trabalho para a gente, mas tudo bem. Então, como é que eu coloco a linha dos eixos aqui? Eu posso vir aqui em design do gráfico, eu acho que tem aqui, adicionar elemento do gráfico e colocar eixos. Ó. Eu vou colocar o eixo vertical. Ah, não, ele não deixa, olha. Deixa eu ver aqui, barra de erros, tabela de dados, linha de grade, legenda. Não, ele não deixa fazer por aqui, pelo incrível que pareça. Rótulo, tabela. Então, para colocar aqui, realmente tem que ser no dedão. Você vai com o botão direito do mouse, clica sobre o número do eixo aqui, e você vai em formatar eixo. Aí ele vai abrir uma barra lateral aqui na tela do Excel. E aqui embaixo, você vai em marcas de escala. Aí tem tipo principal e secundário. Basta a principal. Você pode colocar interno ou externo as marcas de escala. Vou colocar como externo. Ó, já apareceu o eixo aqui, ó, com as barrinhas para fora, né? Aí já que eu estou aqui, e eu não vou cometer o mesmo erro dos nossos colegas lá naqueles artigos, tem muitos valores aqui, ó, de 0 a 500, eu coloquei de 50 e 50. Não existe porquê esse detalhamento. Esses valores eu posso ajeitar aqui nessa barra lateral também. Ó. Então, está indo do mínimo 0 para o máximo 500, e a unidade principal é 50. Mas 50 eu encho de número lá. Então, eu posso colocar 100, por exemplo. E aí sim, eu dou um Enter. Olha aí. Já começou a ter uma cara melhor. Agora que eu já fiz isso, eu posso tirar as barras horizontais. Tá? Tirei. Eu gosto de colocar aqui no eixo X também essas marcações de escala. Então, basta eu vir aqui também, ó, como já está aberta a minha barra lateral, não preciso clicar com o botão direito. Mas se eu quisesse, eu viria aqui, botão direito, formatar eixo, abre a barra lateral. E aqui embaixo eu também tenho marcas de escala. Então, marcas de escala, eu posso olhar aqui no meu computador, tá, o tipo principal, eu coloco externo. Eu vou ter as minhas listrinhas aqui. Aí eu não sei se vocês estão vendo, tá? Aqui ele pintou de cinza essa minha linha. E aqui eu não sei que cor é, mas é um preto claro também, um cinza escuro, vamos dizer. Então eu
Eu posso fazer o seguinte, clicar em cima do eixo, vir aqui na lata de tinta, e quando eu vou em linha, eu pinto a linha sólida, preta, e eu posso aqui aumentar a espessura da linha. Não precisa colocar muito, vou aumentar bem aqui, que assim eu já acho feio, tá? Parece que está muito espesso aqui. Mas para esse tipo de coisa aqui, eu acho que o 1,5 me parece bem adequado. E aqui nessa linha horizontal, eu também vou pintar de preto. E colocar também o 1,5 para manter o meu padrão aqui. Então, ok, me parece aqui. Só para finalizar, eu não gosto de colocar cor quando não há uma necessidade. Então, se eu clicar em cima das barras, eu consigo ver aqui no essa barra lateral e mudar o preenchimento da cor, tá? Então, ele está com uma cor automática meio azulada. Eu vou colocar, com toda sinceridade, um branco, um cinza bem claro, tá? E vou colocar uma borda. Essa é uma questão minha só, tá? Você pode colocar cor, você pode colocar preto. Isso é uma questão que eu acho que é uma questão estética mesmo. Eu gosto de barras brancas com a borda preta e uma espessura aqui de 1,5 também para as barras. E aí tem uma coisa que para esse tipo de gráfico aqui, por exemplo, esse gráfico está terminado para mim já, tá? Mas se você quiser, eu não acho ruim fazer, você clica nas barras e vem aqui nessas barrinhas aqui do lado, você pode manipular esses dois parâmetros aqui das barras. O principal aqui, eu acho que é a largura do espaçamento. Se eu colocar 0, elas ficam juntas, só que elas ficam muito largas, tá? Aí eu acho que é ruim. Para quando você tem poucas categorias, eu não acho bom. Então, eu acho que é ruim. Mas se colocar, por exemplo, em 50%, ela fica numa largura legal, um espaço que me parece proporcional, e tá ok. Aqui não tem necessidade de mexer em sobreposição de séries, porque eu tenho apenas uma série de dados. Eu tenho só Belém, Ananindeua e Marituba. Se eu tivesse, por exemplo, Belém, Ananindeua e Marituba 2020, aí 2021, elas iam aparecer um do lado da outra. Então, não é o caso. Então, esse gráfico aqui, para mim, acabou. Tá? Finalizado. Talvez, uma coisa que também vale a pena é tirar a borda da área do gráfico. Que quando você for levar para o seu Microsoft Word ou para o PowerPoint, a borda vai junto e eu não acho legal ter borda em gráfico. Nesse caso, pelo menos, não acho. Então, tá aqui. Bora dar uma olhada nesse nosso gráfico. Então, o gráfico que sai do Excel está à direita de vocês e o gráfico que a gente pode dar uma trabalhada está à esquerda de vocês. Tá? De novo, não é porque eu fiz, mas eu acho que é um gráfico muito mais apresentável. Se você der uma trabalhada, em 10 minutos você consegue deixar ele numa condição boa, ou deixar o que saiu do Excel. O que eu venho encontrando em muitas e muitas e muitas dissertações aí é esse gráfico aí que sai do Excel. Sai com eixo, sem nome, sai com as letras cinza, sai poluído, uma distribuição mal feita e tal. Então, a escolha de cada um, né? Tinha um programa, antigamente, eu Professor, acho. Opa, fale, quem está falando? Natália, tira essa fale. linha horizontal que o senhor fez agora. O senhor pode repetir, por favor? Qual é? As linhas horizontais, como foi que o senhor tirou? Ah, linha Pode repetir. horizontal, basta clicar em cima delas aqui, ó, e eu dou delete. E elas vão embora. Tá? Ah, beleza. É bem tranquilo, é bem tranquilo. Então, no geral, não tem grandes segredos aqui. Eu acho que o que mais me incomoda é que tem que formatar os eixos, tá? Essa é uma coisa que eu sugiro fortemente que vocês possam fazer, tá? Deixa eu ver que horas são. São 8h44. Já falei mais do que eu deveria, tá? Mas deixa eu só fazer
Vou aumentar de novo o zoom aqui. Vou fazer um gráfico de pizza. Mas eu estou pensando seriamente em amanhã iniciar a aula ainda com um pouco mais de gráficos, tá? Acho que... Opa! Professor, às vezes o eixo fica largado. Bora ver lá. Deixa eu ver quem foi que escreveu aqui. A Adileida. Ela falou que às vezes, Adileida, o que acontece, tá? Às vezes acontece de eu pegar esse gráfico aqui e o pessoal me apresenta deste jeito aqui. Peraí. Não é incomum, tá? Tô falando assim de todo o coração. Às vezes o pessoal apresenta desse jeito, assim. Eu não sei se é o que a Adileida quis colocar, tá? Que é esse o alargado. Eu, particularmente, não gosto, tá? Eu acho que gráficos retangulares também, eles são casos especiais na hora de gerar figura. No geral, eu acho que você tem que tentar uma proporção quase quadrada. Ela, na verdade, as proporções que eu gosto de colocar, elas não são exatamente quadradas. É ainda retangular, mas é um retangular quase quadrado. Então, por exemplo, se você me trouxer esse gráfico assim, eu vou dizer, olha, tá tudo certo, eu entendo o que você fez, mas precisa você aumentar tanto esse eixo. Eu vou voltar a falar desse problema que a Adileida colocou quando a gente for falar de gráficos contínuos, tá? Que eu acho que lá é mais grave do que aqui. Mas aqui eu acho grave. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar na minha proporção. Olha aqui, eu vou colocar nessa proporção. Eu já não acho ruim nessa proporção, tá? Eu acho que ela não tá maravilha das maravilhas, mas eu já acho que ok. Mas eu particularmente gosto de uma proporção aqui, ok. Aqui tá, se eu pudesse dizer assim, é por aqui o ponto da minha perfeição, tá? Do que eu acho legal, tá? Então, esse é mais ou menos o ponto que eu acho que ele não é exatamente quadrado, mas a área do gráfico é quase quadrada. Então, eu evito esses gráficos alargados que a Adileida colocou, tá? Eu não gosto de fato, eu acho que é ruim. E também eu diria que, assim, casos muito específicos talvez fiquem ok. Por exemplo, a outra coisa que não pode é esse tipo de coisa aqui. Não há necessidade de você fazer um gráfico desse jeito, onde está comprimido, chapado e tal. Por quê, né? Para quê? Então, de novo, faz aqui, coloca numa proporção que você considera legal. Aqui, por exemplo, é claro, eu dei o zoom, então o gráfico está aparecendo ok. Mas, por exemplo, deixa eu diminuir a fonte aqui. Vou colocar, ó, se eu começar a diminuir muito a fonte, eu já me incomodo, tá? Com esse tamanho de fonte. Que eu coloquei uma fonte bem mais baixa. Eu diria para vocês que para essa visualização que eu estou tendo aqui, tá? Que eu dei zoom, então eu normalmente gosto de colocar gráficos com letras bem grandes. Então aqui 11, 10 nesse caso aqui. Mas aí tem que ver sem zoom, tá? No meu caso eu coloquei zoom, então fonte 11 está enorme aqui. Eu volto para o meu gráfico lá original. Então nada de gráfico chapado nem alongado. Tenta fazer um gráfico que seja relativamente proporcional, tá bom? Existe uma coisa que às vezes o pessoal falha também, já que eu estou falando muito disso daqui e eu estou planejando amanhã iniciar, a gente pode até terminar por aqui, na verdade. Mas há vezes que o pessoal pega a escala e faz isso aqui. Por exemplo, aqui, 500 eu estou mais ou menos no topo do conjunto que tem maiores valores. Mas vamos colocar aqui 1000, por exemplo. É super comum eu pegar esse tipo de gráfico aqui. Tá errado? Não, tá errado, mas você está deixando quase que metade da área do gráfico no vazio. Não há necessidade de fazer isso também. Então, se for para colocar metade da área do gráfico no vazio, você está escondendo o que você deveria mostrar, tá? Então, você tem que escolher uma proporção que permita você mostrar adequadamente os dados, tá? Sem obrigatoriamente deixar vazio aquela área do gráfico.
Então, acho que isso daí é uma coisa que é um cuidado, tá? Isso aí é um cuidado que você vai ter em apresentar o que é importante. E não exatamente o que... Assim, só pegar e deixar lá como tá. Então, eu já vi alguns gráficos em que o achatamento é na escala, tá? Então, isso daí não me agrada também, tá? Ah, vou fazer mais um aqui. Só vou aproveitar, já que eu estou aqui nessa... Eu vou aproveitar essa mesma estrutura. Ah, deixa eu ver como é que eu faço. Fazer a mesma coisa de ontem. Então, eu vou pegar aqui Ananindeua Belém, né? Como é que eu faria isso aqui? Eu vou colocar assim, Ananindeua Belém, Marituba. Que dureza. Opa, Adileida, pode falar. Estou só pensando em como colocar aqui, fale. E colocar os dados assim em cima do gráfico é ruim? Vamos voltar aqui. Quando tem as Aqui. informações em cima, né? É ruim a apresentação? Se eu fizer isso aqui, imagina que é isso que você está falando. Deixa eu colocar aqui. Vou clicar com o botão direito em cima das barras. E aqui ele tem um negócio chamado adicionar rótulo de dados, que eu imagino que é isso que você está querendo falar. Então, eu coloquei em cima da barra. Deixa eu colocar das outras aqui. Coloquei dessa outra. E coloquei dessa outra. Já vai, papai? Já vai, já vai. Só estou terminando aqui a aula do pessoal. Dá um oi para todo mundo aqui. Vem cá. Pessoal, te conhecer um pouquinho. Oi, Adileida. Já vou te mostrar aqui o negócio, tá bom? Tá aí. Já falou com o pessoal. Dá boa noite. Boa noite, tá aí. Já deu boa noite pro pessoal. Já estou indo lá contigo. Assim como tá aí, tá, Adileida? Tá aí os dados. Eu não acho que fica feio, eu não acho que tem nenhum problema, mas também não acho que tem uma adição significativa no gráfico, tá? A não ser que, por exemplo, na sua interpretação dos dados e coisas assim, você possa dizer, olha, o valor de 456 é o valor mínimo para você apresentar tal coisa e tal. Então, isso vai depender do quanto você quer valorizar uma determinada informação. Então, se você quer valorizar a informação do valor que você está colocando de fato, eu acho que ok colocar os valores em cima do gráfico de barra, tá? Mas, no geral, eu diria para ti que a maior parte das vezes eu não vejo grande adição. Se o meu interesse é mais mostrar o número, aí eu volto ao que eu falei no gráfico de um desses que eu falei aí atrás. Eu prefiro construir uma tabela, tá? Então, se o objetivo é mostrar número, ou o número é mais importante do que a representação gráfica, eu acho que uma tabela ela termina sendo mais informativa, de fato, tá? Então, pode colocar, mas vai depender muito da ênfase que você vai dar para esse tipo de dado que você está colocando adicionalmente. Mas não é nenhum problema, não. Pode colocar tranquilamente. Jovens, eu e o Arthurzinho me convenci que está na hora. Já chega por hoje. Amanhã a gente começa falando de mais gráficos, tá? De barra, gráfico de setores. E daí a gente vê. Mas eu quero trabalhar com calma, mostrando para vocês algumas particularidades e tudo. Então não tem o menor problema de a gente não vencer tudo aqui. Vamos vencer amanhã, com certeza, mais aí. Tá bom? Então, obrigado a todos. Se alguém tiver alguma observação, alguma pergunta, fique à vontade. Esse é o momento ainda, tá? Maravilha. O pessoal aqui está já agradecendo e dando suas boas noites e corações. Também agradeço e mando meus corações aqui para todo mundo. E, jovens, boa noite a todos, tá bom? Um abração e amanhã a gente tem mais. Um abraço. Boa noite, professor. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.